Olá, tudo bem? Eu, particularmente, estou super feliz novamente de estar aqui nessa quinta-feira, 22 de novembro, é hoje 22? 22 de novembro. Saudade incrível de estar aqui, semana passada não tivemos programa, o, o nosso feriado nacional da Proclamação da República, e hoje, para variar, né, escolhemos um tema, ou o tema nos escolheu, acho melhor dizer assim, o tema nos escolheu, que vai trazer à tona um assunto que nós já estamos postergando há muito e muito tempo. Eu acho que desde os 2 anos que o Jorge Antônio Ouro, nosso querido convidado, está aqui hoje, acho que nós estamos postergando esse início de falarmos desse assunto, que é um assunto muito extenso, e a Pedra da Gávea seria apenas o que a gente costuma dizer, a ponta de um iceberg, de um grande iceberg. A Pedra da Gávea, entre outras coisas, ela mostra, prova, documenta a passagem dos fenícios pelo Brasil. E falando em fenícios pelo Brasil, nós remontamos o Brasil não a 500 anos, mas cerca de 500 mil anos. Eu não tenho autoridade para falar sobre esse assunto. Quem tem autoridade é o nosso querido convidado, Jorge Antônio Ouro. Boa noite. Boa noite, gostei da autoridade. Eu gosto de roubar esse seu sorriso aí. Ele é tão espontâneo assim, você fica ruborizado e eu me regozijo com o seu ruborizar. Entendeu? Não, se fosse exercer autoridade, é ter o caos. Mas a autoridade é bacana, no bom sentido que a gente sabe. Não, mas todos nós temos autoridade e temos poder, e o dever de exercer essa autoridade, e o dever de exercer o poder divino que nos foi dado. Sem dúvida, porque você fala tanta coisa aqui, e nós somos tanto, então nós somos autoridades. Se nós somos deuses, nós temos essa autoridade, né? Você está falando aí na introdução que a Pedra da Gávea é a ponta do iceberg, né? Foi. Na verdade, assim, ela é o nariz do iceberg, né? Nariz do iceberg? Vou mostrar que, na verdade, essa questão de falar que o Brasil é um gigante adormecido, né, tem a ver com o Rio de Janeiro, e a Pedra da Gávea é o nariz do gigante, né? É interessante, porque, para curiosidade do público telespectador, eu também, quando fui pesquisar sobre a Pedra da Gávea, e quando o assunto nos escolheu, eu fui dar uma olhada na internet, né, pegar alguns dados para pelo menos fazer a mala direta sobre a Pedra da Gávea. Eu sabia todos esses fenômenos, tudo aquilo. Vou falar alguma coisa mais bonita, já documentada. E eu desconhecia que ela é o monolito mais alto do planeta à beira-mar. Quer dizer, é uma pedrona imensa à beira-mar. O conjunto Pedra da Gávea e Corcovado do Pansouca, que dê forma, né, o gigante adormecido que a gente vai conversar, ele é simplesmente o maior monumento de pedra construído pelo homem para venerar a divindade do planeta. Ah, peraí, já pegou, já fiquei invocado de cara. Sim, bate pirâmide, bate palenque, bate todos. Peraí, mas eu já falei, eu vou, uma das primeiras coisas que eu vou perguntar para o Jorge, isso eu premeditei, eu tenho que confessar que eu premeditei hoje. Sim, e nós não combinamos nada, né? Não, nunca se combina. Agora... Hoje conversão forte, hein? Conversão forte. Eu nem dei boa noite. Nem deu boa noite, mas tudo bem. Mas escuta. Daqui a pouco eu quero dar boa noite. Eu ia dizer e digo em público que eu duvido, você pode me convencer ao contrário agora. Não, eu não tento convencer. Esse negócio da gente, existe uma coisa chamada pareidolia. Pareidolia, ou seja, a gente olha para uma nuvem, olha, tem um coelhinho na nuvem, tem um elefante na nuvem, tem um velho na nuvem, um cachimbo, um animal, alguma coisa, um índio, tudo isso aqui. Você olha para uma montanha, a mesma coisa, olha o nariz, olha o gigante deitado aqui na nossa ilha de Santa Catarina, se a gente olhar para o lado sul, né, aquela para a região da Palhoça, o Morro da Cambirela, tudo, nós vamos ver uma mulher deitada lá, tem uma sacerdotisa lá deitada, certo? Até aí tudo bem. Agora, você acabou de dizer e já quero em cima da pinta. Eu ia perguntar para você, ia dizer que, apesar de gávea, você vai explicar inclusive para o público telespectador o que é uma gávea, para saber, você acabou de dizer que é construído. Pô, eu duvido particularmente que o ser humano tenha construído, construído não, claro que foi a natureza que construiu, agora que o ser humano molde coisas gigantescas desse porte, uma mão humana fazer isso aí, até prova ao contrário, eu me reservo o direito de duvidar. Não, eu também, eu nem acredito que fizeram as pirâmides.
Não, as pirâmides sim, pô. Ele é fogo, né? Ele quer dar um troco aqui. Até aí tudo bem, mas... É que o método foi igual. O pessoal pensa então, que agora as pirâmides foram construídas assim, aquele pessoal cortando pedras, Rio Nilo acima, e aí carregando de balsa, e arrastando aquelas pedras gigantescas e arrumando uma a uma. Que hoje não entra nada no meio do interstício de nenhuma delas. E hoje delas. eles vão tentar, com as máquinas que tem hoje, tentar fazer e não Não conseguem fazer consegue. um bloco. Pois é. Tá, mas tudo bem. Fora isso aqui que você vai dizer, você falou que faz parte de um conjunto. Então hoje eu vou dizer como é que foram construídas as pirâmides também. Opa, beleza, é um privilégio então. Urca, Corcovado, Pão de Açúcar, todas aquelas coisas lá, quer dizer, Pedra Bonita. Pedra Bonita fazem parte, Gávea, fazem parte de o que você falou? Chama o Gigante Adormecido. Um Gigante Adormecido, que nós já vamos mostrar, daqui a pouco o Silvio vai achar aí. Está perdido aí no meio o Gigante Adormecido, mas nós já vamos achar. Mas tá aí, pelo menos. Hoje foi tão descombinado que eu não sei Silvio, nem quais salvo imagens como que o Gigante Grego Adormecido. trouxe. Acho que é a única que dá para identificar aí no meio. Mas mais tarde, a gente pode primeiro falar da Pedra Gávea, isso, né? E depois mostrar a gente vai uma outra imagem e depois... Tá. Assim, hoje está tão pouco combinado que eu não sei nem qual imagem que o Grego trouxe pra gente Foi ver. essa que você mandou ali, olha. E não tem nem ordem nem nada. Você quer que a gente ponha alguma imagem, hein? Não, eu só queria falar boa noite. Então, pode falar boa noite agora. Boa noite a todos, né? É uma satisfação estar aqui conversando com vocês novamente e estar aqui com o Grego, venerável irmão e amigo, né? E assim, nós vamos conversar sobre um assunto que desperta curiosidade. Só que o nosso papel aqui não é satisfazer a curiosidade de ninguém pela curiosidade em si. De jeito nenhum. É satisfazer aquilo que há de oculto, que se traduz como curiosidade e que depois é verbalizado. É a coisa em si querendo ser falada. E é isso que a gente faz, que a gente verbaliza o que quer ser falado. Então nós vamos abordar Pedra da Gávea, Gigante Adormecido, Fenício do Brasil, o Brasil, mas não do ponto de vista sensacionalista, não é nosso papel. Aqui o papel que a gente tem se proposto é desmistificar e desmitificar, tirar o véu de Maia, véu da ilusão que cobre toda a história humana, toda a questão humana em si, toda a questão divina no ser humano, para que daí cada um de vocês aceite aquilo que julgar por bem, critique aquilo que julgar por bem, tire sua própria verdade, use tudo ou não use nada, mas no mínimo fique curioso e veja que tem pelo menos uma pessoa que pensa do jeito como vai ser falado aqui, eu e o Grego também, duas. O Grego depois que eu terminar, claro. Né? Por enquanto mas depois pode ser. Então, assim, pô, aquele cara pensa igual, eu vou ver se isso é verdade. Então aí, busquem a própria verdade, não é? E qualquer que busquem seja as confirmações, ela, né? Exato, qualquer que seja ela, no mínimo vai deslocá-lo, vai deslocar cada um de vocês, eu, o Grego, todos nós, do ponto onde a gente acha que está e do ponto onde estão as nossas certezas. As certezas humanas que nós temos, elas são as âncoras da ilusão humana. Né? Então essa mudança permanente em busca do que seria a verdade é o que a gente se propõe aqui, né? Que cada um faça a sua. Ótimo, então vamos lá falar desse conjunto, então, já que você deu o seu boa noite agora. O que é esse conjunto, então, que faz parte, do qual faz parte primeiro, a Pedra da Gávea? Sim, primeiro é muito importante, Grego, lembrar assim, a maneira mais simples de desconstruir uma nação, desconstruir uma nação, de desconstruir o povo de uma nação, de fazer com que uma nação seja um país, um aglomerado de pessoas sem um ideal comum, é fazer com que esse povo, essa nação não tenha história, não tenha passado. Tanto é que os conquistadores, quando chegaram na América Central, na América do Sul, primeira providência, destruir toda a cultura, destruir todos os registros, para quê? Para que um povo sem referência deixe de ser uma nação e seja um bando, né, em função de um ou outro objetivo. Tá certo? Então o que fizeram com o Brasil? Desconstruíram a história do Brasil e nos disseram, né, um conto, uma brincadeira, que o Brasil foi descoberto em 1500, né, e que quem veio primeiro habitar o Brasil foi o que de pior havia nos outros países, que foram degradados, deportados para cá, para então formar essa raça inferior que é chamada de raça brasileira. Então isso foi intencionalmente plasmado, criado, baseado em conhecimento hermético da palavra. Para quê? Para que o Brasil fosse hoje o que é e não fosse hoje o que devia ser. Para que o Brasil não assumisse perante o mundo, perante a humanidade, o papel para o qual ele foi entalhado, ele foi preparado
fisicamente, geologicamente, fisicamente, humanamente, divinamente, desde a sua gênese. E isso aí é antes da Atlântida. Que é o Brasil antes da Atlântida? O Brasil é o terreno geológico mais antigo do planeta. O Planalto Central do Goiás é o mais antigo. Quando aconteceu... Sim, porque lá em Goiás, eu fui muito para lá, mais de 10 anos levando gente para lá, para Chapada dos Veadeiros. A gente sabe, viu lá, porque eu levei geólogos, inclusive, tem pedras do período pré-cambriano ali. Sim. Então, confirmo o que você está acabando Sim, de dizer. sem dúvida. E isso, sim, todos os geólogos sabem disso, só que isso não é divulgado. Né? Então, assim, quando houve o primeiro afundamento Atlântico, há mais ou menos 1 milhão de anos atrás, e aí mudou a orografia, a geologia mundial, então o Egito emergiu, parte da Europa desceu, não sei o que tal, assim, o Brasil já foi preservado. Depois, o outro afundamento da Atlântida, 400 mil anos atrás, Brasil preservado. O terceiro, 200 mil anos, Brasil preservado. O último, 9.534 a.C., que é o dilúvio bíblico, né? Brasil preservado. Por quê? Porque aqui é a terra onde a divindade absoluta viria a existir fisicamente. Já que você está falando isso, e tem muita gente que pergunta, e muita gente falando besteira e continuam falando agora, quais são, o que está vaticinado para o Brasil em termos de tragédia? Existe alguma tragédia determinada para o Brasil? Não. Que dizem que vai ter terremoto ou maremoto, Pode não sei ser, aonde, e que aquilo lá vai reverberar, vai acabar com o nosso Nordeste e vai acabar com o nosso... Isso é assim, os falsos profetas e os falsos humildes, que eles falam assim, não. Eu pergunto hermeticamente se estaria, porque aqui nós falamos coisa séria, pelo menos a gente tenta falar coisa séria. Não, a gente fala. Então a gente pergunta para acabar com essa palhaçada, com essa é uma fuga, é aquele negócio que fala assim, não, 2/3 da humanidade vai ser destruído e 1/3 vai sobreviver. Isso. O cara já pressupõe, não, mas eu estou entre aquele 1/3. Aqui então, ficam amedrontando as pessoas do litoral brasileiro, dizendo que vai desaparecer tudo, que as pessoas devem ir para cima de montanhas de 800 metros e essas coisas. Besteira. É que assim, no final... Acredite quem quiser continuar acreditando nessas besteiras. No final de cada ciclo, o que acontece é o seguinte, o ir e vir humano, então, ele concentra 3 tipos de matéria invisível que dá a tônica humana, que seria Sattva, Rajas e Tamas, é o amarelo, o azul e o vermelho, né? Que é o equivalente ao espírito, à alma e ao corpo. O mais denso é o vermelho, a matéria tamásica, de onde vem aquele dito de atravessar o mar vermelho sem molhar os pés. Você já falou não isso. tem nada a ver com o mar, mas tem a ver atravessar neutralmente a questão humana. No final de ciclo, a natureza ela tende ao equilíbrio. As próprias forças naturais, né, as próprias forças teúrgicas, as próprias forças da terra, da água, do ar, do fogo, elas tendem a um ajuste porque o ser humano devia estar hoje em uma condição tal de consciência que ele deveria dominar as forças da Terra, todas visíveis e invisíveis. Não faz, elas fazem o que querem. No final de ciclo, elas tendem a se ajustar. Então, no local onde há mais acúmulo de matéria tamásica, tamas, a questão assim da beligerância, aquela coisa toda, então ali sim, aí a natureza ela tem que fazer um arranjo e aí ela dá um jeito da terra, da água, do fogo, do ar. Isso não tem dúvida. É o que está acontecendo e que nós estamos presenciando. Tanto é que e vamos continuar presenciando. Atlântida afundou por causa disso, a Lemúria afundou por causa disso. Sim. E o Brasil passou imune por todas essas, essas ocorrências. E vai passar. Então, em vez de fugir do Brasil, fica aqui quietinho. Há pontos no planeta ainda que são remanescentes vivos da Atlântida. Que na época da Atlântida já eram cidades. Esses locais, então, passam por determinado processo natural que acontece em todo início de ciclo e final de outro, mas não que afinal eu vou fugir de lá. E outra coisa é que é assim, se eu nasci em um país onde o acúmulo de matéria tamásica é tão grande que no final do ciclo vai ter lá um terremoto, ou um vendaval, ou uma inundação, ou o que seja, não é? É o seguinte, é que karmicamente eu escolhi aquele lugar porque ali é como eu resgato o meu carnê mais rapidamente. Então, se eu nasci ali, por que seja, eu vou beber a taça, né, até o último gole, até a última gota, eu vou sorver todo o karma porque eu escolhi, né? Como no caso na época da Atlântida, quando estava afundando a última cidade, né? E aí, então o sacerdote Muká, ele avisou, né, o que ia acontecer, tanto é que daí vários povos saíram para os outros e fundaram lá o Egito, vieram para cá, essa coisa toda, né? E aí, então, afundando a Atlântida, e ele daí disse para o povo assim, Muká, salva-nos.
né? E ele diz, agora, né, eu os preveni do que viria a acontecer. Agora nada me resta que não seja morrer junto com vocês. E ele afunda, mesmo tendo competência e condições de se salvar, não é? Porque ele era o sacerdote com o cúmulo da própria divindade, ele afunda junto com a Atlântida. E aí, em uma noite, né, sucumbe 64.324.000 e algumas pessoas. Olha o resgate que foi feito nessa ocasião. Então, exatamente. Né? E ainda assim, e vejam que ainda assim, ainda ficou coisa da Atlântida para ser resgatado, e foi resgatado agora, né, no século passado. Olha, isso aí não vamos falar disso hoje. Não, não é o nosso objeto. Vamos falar sobre a Pedra da Gávea. Que a questão da Atlântida tem a ver com o Brasil, tem a ver com a Pedra da Gávea. Tá, e aí? Vamos falar é bom falar disso. Não, mas é bom, a gente nunca entramos na linha aqui. A gente vai assim e volta. Vamos falar então do conjunto. Ô, Silvio, mas eu quero ver aqui. Vamos entrar com a do gigante, então, já que você localizou. Mas depois a gente precisa voltar. A gente volta, não tem problema, mas todo mundo deve estar curioso do só gigante. Só para mostrar o que é o gigante. Não é esse aí não. Essa é a Pedra da Gávea. Essa é a Pedra da Gávea. Vista de lado. O gigante está escrito ali o nome do arquivo é Gigante Adormecido, alguma coisa assim. Então será que eu fiz errado? Mas nós vamos achar, daqui a pouco a gente acha. O gigante está dormindo aí, não quer aparecer por enquanto. É uma imagem de uma cidade. Não, essa é a Pedra da Gávea. É uma imagem de uma como cidade. Esfinge fenícia. Quer ver? Vamos ver se essa aqui é a própria. Olha aí, ó. Não sei se dá para ver na resolução da TV. Dá para ver lá no fundão, né? Isso ali é no Rio de Janeiro. Isso. Né? E ele vai da Pedra da Gávea até o Pão de Açúcar. E é uma visão, é uma foto. Hoje, qualquer pessoa que for no Rio de Janeiro vê exatamente aquilo dali. Se você deitar seu rosto, né, para a sua esquerda, você vai ver a esquerda deitado, a né? esquerda é a cabeça, vejam o nariz, olha. Isso. Aí, não sei, quer que fale quais são os bairros que esse gigante... Bom, ele tem 20 quilômetros de extensão. Eu marquei aqui, eu não ia guardar quais são os bairros que a criatura... Não, aí também é exagero, Não, aí minha cabeça não foi feita para isso. Feita para botar meu cabelo. Aí, então... o gigante ele pega Barra da Tijuca, São Conrado, Leblon, Ipanema, Copacabana, Botafogo e Urca. São 20 quilômetros de construção intencional. Agora que eu quero saber, não, agora construção intencional. Sim. Como é que os caras movimentaram? É o seguinte, essa visão só se tem de uma ilha que chama Ilha Rasa. Sim. Né? E a Ilha Rasa não é porque lá é raso. É porque rasa. Ra de sol? Não, ra de divindade é o lugar de onde se vê a divindade. De onde se vê a divindade, tá. Mas e qual era o objetivo disso? Um negócio desse tamanho, de 20 quilômetros de tamanho? Porque assim, ele é o maior referencial, como eu disse, é o maior monumento, né, da humanidade à divindade no planeta. Né, a divindade absoluta que viria no final do ciclo em terras brasileiras. Sim, mas aí já entramos num assunto mais complexo. Mas nós vamos ele não está deitado? Está deitado? Está olhando para onde? Para cima. Para cima, e está olhando para cima por quê? Como assim? A divindade? Vai vir alguém de lá de cima? Não, é como é que ele está. Simbolicamente, como é que ele está. Não tem nada a ver com alguém de cima. Então tá. Tá, porque nós já falamos que ninguém de cima nos visita, né? Não. Então ele não podia estar olhando para um lugar onde não vem ninguém. Não. Tá. Então, beleza, pode continuar. Sentido, não. Bom, vamos voltar aí então à Pedra da Gávea. Silvio, coloca uma Pedra da Gávea. Pode cortar, aí. A gente começa a conversar aí tem aqui. Aí não coloque ainda a imagem, a gente em seguida coloca, tá. Né? Aí para colocar você vai pedindo, e a gente vai eu não sei quais são, mas eu vou pedindo e a gente nem vai... Nem eu sei. Ali, a gente vai descobrindo aí. É bom que aqui é como o futuro, né? O futuro se constrói todos os dias sobre si mesmo, né? Aqui a gente fala conforme a coisa vai, né? Avisa quando você quer a imagem, nós vamos colocando. São 30 são 30 imagens. 30 imagens? Sim, senhor. As suas que você mandou e as que eu peguei ali também. Então tem imagem que não acaba mais. Então tá bom. Bom, então vamos estabelecer o porquê da Pedra da Gávea e o porquê do gigante, em que momento que isso se fez, não é necessário, isso se fez um objetivo. Então, até na época da Atlântida, por isso a gente bem propósito pensou sobre a Atlântida, então a divindade, ela vivia entre a humanidade. E aí não tinha o culto à divindade nenhuma, porque a divindade estava ali na 8ª cidade Atlântida. Lembra, a gente falou outro dia que a 4ª cidade Atlântida... Se revoltou contra a 8ª. E a 4ª cidade é a cidade dos telhados resplandecentes, o Eldorado. O Eldorado, que já fizemos um programa sobre isso. O Eldorado é no Planalto Central do Brasil e é do Mato Grosso ao Amazonas, né? A cidade que realmente era toda feita de ouro, porque dominava a alquimia, que depois teve a ver com os templários, aquela coisa toda, né? Bom, afundou a Atlântida. Aí a divindade se interioriza e se cria um conceito que daí tem tudo a ver com o Brasil, com Pedra da Gávea, com tudo.
se cria um conceito que se chama governo oculto do mundo. Mas fala rapidinho sobre esse governo oculto. Não tem tudo a ver com a Pedra da Gávea. Tem, então tá bom. Tem coisa assim recentíssima. O governo oculto do mundo, assim, são 3 seres, chama assim, o principal e 2 colunas, que regeriam a interação humana com a própria divindade no planeta inteiro, da queda Atlante até o resgate de toda a humanidade, que aconteceria em determinado período no futuro, que não se sabia quando que era exatamente. Sim. E aí então se criou esse conceito. Então, no rito egípcio, né, o governo oculto do mundo era Mênfis, Maizim e Mizraim. Para os hebreus antigos era Melquisedeque, Cohen-Tisedeque e Adonai-Tisedeque. Para os fenícios, né, para a divindade fenícia, Aquibel são nomes sagrados. Esses nomes só são pronunciados em ambiente templário. Aquibel, Achim e Belói. Em Agartino, Agamim, Agnaim, Asgardim. Tá? Então, esses são os nomes dos seres que representam o governo oculto do mundo com atividade na face da Terra. Aí, sempre esse governo oculto do mundo, ele fisicamente ele tinha que estar em algum lugar. Por quê? Porque a ele se subordinam todas as ordens secretas, de verdade, não só as discretas, né, do mundo que trabalham em função da lei. Todas elas, todos os postos representativos, sistema geográfico, o ir e vir de seres, bodhisattvas, budas, duijas, yokanãs, makaras, kumaras, dhyanis, dharanis, todos esses seres plasmados, paridos, criados para trabalhar pela lei, para colocar a humanidade de volta em Dharma, na linha, que era quando então existia a humanidade convivendo com a divindade, todos esses seres se reportam a quem? Ao governo oculto do mundo. O governo oculto, a gente poderia dizer, no nosso ponto de vista, no ponto de vista que a gente abrange aqui, que a gente aborda aqui, o governo oculto seria o governo de Agartha, por exemplo. Da Agartha? Perfeito. Sim, tanto é que, tá bom, sabia que eu falei, na Agartha tem nome, tem o equivalente aqui em cima, né? E tem o equivalente em todas as teogonias, por quê? Porque existiram fisicamente. Tá. Agamim, Agnaim, Asgardino, esses são os nomes agartinos do governo oculto do mundo. Aquibel, Achim, Belói, na tradição fenícia. Tá. Né? Melquisedeque, Adonai-Tisedeque, Cohen-Tisedeque. Mênfis, Maizim, Mizraim. Inclusive, esses 3 são a tônica do rito da maçonaria egípcia, criado por Amenófis IV Cunaton, que depois derivou, né, para a maçonaria aqui em 1700 e pouco, a maçonaria que hoje é o que detém poder temporal aí no mundo. Bom, aí, o que acontece? Esse ir e vir daí da divindade com os seres humanos, ele tinha que ter uma base. E havia sempre assim, o ciclo, ele teria que terminar em determinado momento, e em qual lugar isso se daria? Aí então se cria o lugar onde isso se daria. Se cria a ambiência onde isso aconteceria. Perfeito. E qual é o lugar onde se daria o final do ciclo, com o resgate do que aconteceu na Atlântida e com a união novamente do divino com o humano, onde não mais vai existir governo oculto do mundo e sem a divindade junto com a humanidade. Aonde? Só podia ser aqui. No Brasil. No Brasil. Tá. Aí então, na época ainda na época da Atlântida ainda, se inicia a construção do que hoje se vê e que se pensa que foram os fenícios que fizeram. Como é que construíram isso aí? Muito bem, saber. muito bem. Então é o seguinte, lembre que... Para as pessoas, pelo menos, pensarem nessa possibilidade, tem que ter alguma explicação lógica. Sim, não, né, de que é factível isso. Veja o seguinte, Grego, veja o seguinte, então, assim, você pega a Pedra da Gávea, especificamente, na face, não sei se na face leste, face norte, tem lá umas escritas fenícias. Tem. Né? Tem. Acessíveis a qualquer pessoa, no Google pode chegar lá e ver Pedra da Gávea. Então tem lá, e aí veja o seguinte, aquilo dali então foi escrito no ano 800 a.C., então 3.000 anos, e ainda está lá para ler, desgastado pelo tempo, mas está lá. Agora imagine que o complexo, Pedra Bonita, Pedra da Gávea, não sei o que, Pão de Açúcar, tudo, foi criado alguma coisa como 600, 700, 800 mil anos atrás. Imagine o esplendor disso há 800 mil anos atrás e como agora está por ser descoberto. Imagino, né? Deveria ser fabuloso. É como realmente. se as pirâmides tivessem cobertas até hoje e tivesse só uma pontinha aparecendo. E aí então você vai escavar, como se faz todos os dias no Egito, né? Sim. Escava aqui, escava ali, você descobre um monumento, né? Exatamente. Então a razão
né, de ter o gigante adormecido era os humanos, atlantes, iniciados, sabedores do futuro da própria humanidade, representando a divindade antropomorfizada presente entre os humanos no país, no local, país na época não existe o conceito de país, né? Mas no local onde deveria nascer a criatura. Então se preparou um conjunto de templos, se preparou a criatura quem? O avatar da era da transformação, podemos chamar assim? Exatamente. Que é o que aconteceu... Em 24 de fevereiro de 49. Tá certo, sim, perfeito. E também, só pra gente juntar os dados aqui. E tá? antes disso, em 15 de setembro de 1800, com lá para 73 anos, e volta em 1883, e a divindade vem para a superfície e se encaixa. Tanto é que se você pegar Palenque, né? Sim. Palenque daí tem exatamente a mesma figura do mesmo ancião deitado de barbas, que é a questão da tradição do ancião das idades. Né? Exatamente a mesma coisa. Então não é só aqui no Brasil. Todas as tradições representavam, só que no Brasil, como era o berço desse ser, aí então se construiu intencionalmente isso. Como se construiu? Então, vamos voltar à questão das pirâmides, né? Então, como é que se fizeram as pirâmides se hoje não se consegue fazer aqueles blocos daquele tamanho, essa coisa toda? Né? Como é que se conseguiu fazer isso aqui? Simplesmente é o seguinte, não é que foi recortado e foi levado até lá, não tem magia, né? É porque, isso que a gente nunca abordou aqui, é que nas pirâmides... Você falou que ia falar, hein? Não, mas eu vou falar. Tá. É que nas pirâmides foi usado um conceito até agora desconhecido para a ciência, até nesse minuto, que é o seguinte, são geopolímeros. Geopolímeros, pedra líquida, injetada e construída no local. Tá? Aí eles perguntam assim, como é que construíram, como é que é, tem uma pesquisa sobre a Pedra da Gávea, mas se ela é oca, onde é que foi parar a brita que tiraram lá de dentro? Veja como é que é a mente concreta das criaturas. Imaginar que daquilo foi construída a picareta, né, durante dezenas e dezenas ou milhares de anos, e quer saber onde é que foi parar a brita. Não é assim. Geopolímero. Geopolímero, né, é pedra injetada que ela cristaliza em seguida. Então você molda, no caso da pirâmide, você constrói ela de baixo para cima, de dentro para fora, com a representação que ela é, que a pirâmide, na verdade, é um livro... Que maquinário era esse? Como assim? Existia um maquinário para fazer esse geopolímero ou não? Sim, sim. Esse maquinário existe ainda ou não? Sim. Só que esconderam, né? Está reservado. Mas assim, tudo que foi da humanidade pertence à humanidade e a humanidade vai ser entregue. Tá. Tudo. Né? Tudo. Só que a humanidade ela tem que fazer por merecer. Isso vai desde essas tecnologias... Porque você veja assim... O que mais foi feito com geopolímero? Bom, todos os grandes monumentos do mundo foram construídos com geopolímero. Todos os grandes monumentos? Todos. E esse gigante adormecido lá no Rio de Janeiro? Que parte deles, sim, e outra parte foi feita, assim, que na época, parece estranho falar, né? Mas tudo bem, já começamos. Então, veja que, assim, se você pegar Angkor no Vietnã, você pega as ruínas do México, no Peru, aqui no Brasil, todas elas apontam para um sistema de constelações. Sim. Sírios, eu já estive em Machu Picchu, já vi isso aqui, em sítios arqueológicos peruanos. Você vai lá no Yucatán, na Pirâmide do Sol, aí então você entra ali, mas assim, pô, como é que construíram esse negócio aqui? Né? E aí conhecimento astronômico e engenharia. Exato, e aí tem o templo dentro do templo, onde daí tem o leopardo dentro, e ali se processam rituais, e você daí sobe aquela escada e se depara com aquilo, e você daí está num templo dentro de um templo, né, com uma medição absoluta. Por quê? Porque na a Atlântida, durante o seu período de apogeu, foram 200 mil anos em que, com a divindade presente junto, se desenvolveu toda a medicina, toda a teologia, toda a matemática, tudo era perfeito e acabado. Aí, lembrar ainda mais, que na época da Atlântida, o veículo normal de locomoção era o quê? Vimana. O Vimana. Disco voador, hoje. Hoje que conceitua disco voador, ele pensa que vem de fora, né? Mas tudo bem. Aí você pega geopolímero, Vimana, desgravitação, né? E um tipo de raio laser que não é o laser, que o laser é amplificação da luz, ele corta para amplificação da luz, né? A coisa rudimentar que a gente tem hoje. Mas um tipo cortava com uma outra tipo de... cortava de uma outra maneira, né? Então, aí você fazia o que queria, né? E fizeram o que quiseram. O que eu não consigo captar aqui,
nós tínhamos toda essa tecnologia, ou nós temos essa toda tecnologia, Nós você hoje acabou de não dizer? temos. Já Já tivemos. ela existe, você acabou Sim. de dizer que ela existe. Sim, existe. Nós Já não a tivemos. possuímos, nós daqui de cima não a possuímos, Aham. mas ela continua existindo. Sim. Por que houve essa necessidade? É um aprendizado desde que a Não. quarta detonou a oitava cidade, aconteceu tudo isso aqui, e todo esse período até hoje, ou até tudo que vai acontecer, e que nós somos privilegiados de estarmos participando, todo mundo, aquele que sabe, aquele que não sabe, aquele que nem imagina que possa estar no meio, está todo mundo inserido no Tá mesmo aqui porque contexto. merece, Exatamente. Aham. Então, por que nós somos privados de toda essa tecnologia, e por que nós temos que falar a palavra errada, por que nós estamos tendo que voltar para trás para resgatar tudo aquilo lá? Sim. Não, é que assim... Está certo isso? Faz parte do processo? Faz parte, só que daí não é voltar. É que antes você tinha isso, a raça humana tinha isso sem consciência. Agora ela vai ter isso com consciência. Então você pega assim... Mas nós vamos ter acesso a isso tudo novamente? Tudo. É corriqueiro. Parte. Agora você pega assim, o porquê que foi retirado esse conhecimento da humanidade? Aí eu faço outra pergunta, o porquê que a Atlântida afundou? Né? Ou que bagunça eles fizeram para chegar a esse ponto? Usaram mal as energias, né? Manipulação do vril. Isto. Não é? Que eu acho inconcebível, pessoas, seres ascensos, vamos chamar assim, de puro conhecimento, de mente aberta, não era grego, não é? E convivendo com a divindade que você está falando, aí sim, mas só que antropomorfizada. Sim, mas veja só, como é que a turma se revolta? Mas veja só, é que daí na época da Atlântida, a tônica era a mente concreta, não era a intuição, não era a mente abstrata, e a mente abstrata é que é a divina. Aí o próprio jogo entre mente concreta e o emocional, que já era reminiscência da Lemúria, que também caiu, é que deu no que deu. Aí então o mau uso da tecnologia que existia, é que daí derivou para aquela guerra de solares e lunares, que é descrito no Bhagavad Gita, que é dos Pandavas contra os Garanas, alguma coisa assim, onde é que ele narra o uso de veículos aéreos, não sei o que e tal. De energia nuclear, inclusive. Nuclear, na verdade não é, hoje a gente analisando pensa que não é nuclear, mas não é. Né? O que eles relatam é igualzinho às nossas coisas nucleares. Exato, só que é mais potente e não tem resíduo, é outro tipo de energia que mais à frente também não vai ser dado à humanidade. Não tinha. Só que daí eles fizeram assim, um negócio de tal forma intenso que acabaram com um continente. Né? Aí então se cria o conceito de governo culto do mundo, se tira a divindade do convívio com a humanidade e se tira o conhecimento da humanidade e se larga a humanidade no Duralex Sedlex. Então, na Pedra da Gávea, voltando para a Gávea aqui, que nós falamos, nossa, como a gente fala, e a gente precisava ter 10 horas em cada programa, não uma hora. A Pedra da Gávea, eu sei que já foi e continua sendo uma embocadura. Continua sendo uma embocadura. Sim. Ativa, ela está em atividade? Perfeitamente. Tá. Então toda aquela região continua em atividade. Perfeitamente, sim. Tá. Pode continuar então com o resto, só para satisfazer. Perfeitamente, ele larga para eu pegar e continuar falando. Então vamos colocar aqui uma imagem da Pedra da Gávea, pra gente, onde tem uma inscrição. Vamos lá, a gente vai achar. Bom, aí então essa aí? Isso daqui. Isso é fenício, né? Isso é fenício, escrito cuneiforme. Isso está escrito na Pedra da Gávea para qualquer pessoa que queira ler. Já teve gente, Jorge, que disse que isso aí é fruto do vento, da erosão. É um vento especializado, né? Que esculpiu letras de 2 metros e pouco de altura e escreveu em fenício da direita para a esquerda. Isso. Esse vento não bate lá em casa. Só toquei aqui porque para dar uma explicação. Acham que apareceu por acaso isso aí. E agora em 2000, aí um grupo de geólogos, de doutorados, não sei o que e tal, renomados do Brasil, disse, não, então vamos acabar com esse mito da Pedra da Gávea. Eles foram lá com um desses radares de profundidade, botaram na cabeça lá da Pedra da Gávea. Sim. E aí olharam e disseram, não apareceu nada, então significa o seguinte, não é oco, só que é o seguinte, a capacidade de leitura do radar é 15 metros. 15 metros, né? Tá aí, ó. Claro, que nem a nossa pedra branca aqui, né? Nós não temos uma pedra branca aqui também? A pedra branca está ligada a ordens esotéricas ligadas aos índios. Pedra branca, Palhoça, meus amigos, aqui. Eu estou mostrando aqui, não está para então, município da Grande Florianópolis. Então, isso aqui, que está escrito aí na lateral leste da Pedra da Gávea, então, foi traduzido em 1930 por Bernardo Azevedo da Silva Ramos, que é conhecido mundialmente como Champollion brasileiro. Sei. Tamanha importância dessa escritura. Inclusive tem um livro que ele escreveu, que eu trouxe o nome aqui para a gente recomendar depois aí para quem quiser ler. Interessantíssimo. Aí, então, ele traduziu o que está escrito ali. Tiro Fenícia, Badesir, primogênito de Etbal. Tiro Fenícia, Badesir, primogênito de Etbal.
Então, já vou dizer o que significa isso e qual é que seria a correção e o porquê disso, né? Porque tem a ver com a Pedra da Gávea. Só que daí, então, isso aqui está na face leste da Pedra da Gávea. Na face oeste da Pedra da Gávea, coisa que não é divulgado, nós temos escrito Templo do Deus da Luz, Senhor do Universo, escrita cuneiforme também, escrita em fenício. Em fenício, tá. Na face sul, nós temos inscrições de uma linguagem desconhecida para a humanidade. Tá. E eu digo essa linguagem, agartino. Agartino. Tá. Na face norte, nós temos um sol desenhado. Sim. Então, não é só em uma face da Pedra da Gávea que está escrito, é em todas elas. E o mais interessante é assim, na face sul, junto com as inscrições em agartino, que ninguém nunca decifrou o que é, porque não lhes compete decifrar, aí tem uma escrita, né, e mais aí em escrita compreensível fenícia, né, e daí com letras gigantescas, né, 3 letras, J, H e Z. J, H, Z. Z. Não S, Z. Z ou S. Então tá. Então, que seriam as iniciais do ser que viria depois ligado a esse mistério todo que a gente está falando. Pelos fenícios, no ano 800 a.C., quase 3.000 anos atrás, já se escreveu isso. Sim. Tá? Bom, então aí, o Bernardo Azevedo Silva Ramos, ele descobriu que isso aí... Silvio, vai passando umas fotos da Pedra da Gávea, para quem não conhece ainda, vai passando uns slides e nós vamos falando aqui do... Então, o Bernardo Azevedo Silva Ramos, ele traduziu como Tiro Fenícia, né? Badesir, primogênito de Etbaal. Tá? E onde é que é Quem era Tiro? o Etbaal? Onde é que é Tiro e onde é que era a Fenícia? Tiro, né, é no Líbano, Fenícia é na região do Líbano. Essa aí é um rosto, não é, É um rosto, é uma esfinge fenícia. É uma esfinge fenícia. Antes, o Silvio mostrou, a gente pode mais mostrar novamente, na lateral, exatamente como é que era essa esfinge à época da sua construção. Sim. As patas da esfinge estão encobertas por vegetação, a cauda da esfinge caiu com um temporal em 1919. Muito parecida com a esfinge egípcia, sem brincadeira ali. Não, mas é porque os antepassados do Brasil foram egípcios, os mongóis, os chineses, os tibetanos, os fenícios, os cários, os assírios. A alta estirpe mundial com relação ao conhecimento oculto se bandeava para o Brasil para preparar o que tinha que acontecer aqui. Aí nuvens em cima de... Se diz que pelo olho esquerdo da Pedra da Gávea, em momentos que é necessário, sai uma neblina para encobrir o que acontece naquela região. Tem toda uma mística com relação à Pedra da Gávea. Todas as pessoas que eu conheço, inclusive céticos, inclusive cientistas, e um grande amigo, que eu não vou declinar o nome dele aqui, que ele é médico, inclusive tudo, ele contesta muitas coisas, ele confessou que passou 1 ou 2 noites lá na Gávea e o que ele experienciou realmente deixou ele muito, o que a gente diz, encafifado. As bússolas não funcionam direito, há ruídos, há luzes, há música à noite vindo de determinados buracos que tem ali, uma porção de coisas. Isso é verdade. Né? Isso é verdade. Hoje, não é assim, né? Hoje, isso, não é? E como isso é encoberto para a população brasileira... Uma visão de cima, né, Jorge? Que aí já pega o complexo inteiro, uma visão, acho que é de satélite ou de avião. De avião, provavelmente. E em 1987 se descobriu na Baía da Guanabara ânforas, né, vasos fenícios, né? E descobriu que tem um navio fenício afundado ali. Aí o pessoal se apressou na mídia a desmentir, dizendo que não era navio fenício afundado antes de alguém mergulhar. E que os vasos, as ânforas não eram fenícios. Só que é o seguinte, foi entregue para o governo brasileiro, essas ânforas, e jamais foi para nenhum museu. Então, a história fenícia do Brasil, ela é sistematicamente ocultada. Logo depois que nós apresentamos aqui o Santo Graal, no programa seguinte, eu apresentei um documentário que eu trouxe da BBC de Londres, e que mostrava e provou aquilo, interessantíssimo, né? Você já viu também, né? Dizendo que os historiadores, eles não gostam muito que a história seja mudada. Claro. Muito interessante isso aí me chamou muita atenção. Aí se você pega e fala assim, o nome Brasil não veio do pau-brasil, tem a ver com a Pedra da Gávea. Aí, então complica. Vamos falar agora? Então vamos lá. Vamos falar. Vamos lá. Então assim... Fala tudo, não esconda nada. Não, a gente não esconde, porque a gente só esconde o que esquece. E eu só esqueço o que você não pergunta. É verdade também. Então, o Brasil foi preparado para isso. Né? A Pedra da Gávea, ela já existia antes da vinda dos fenícios. Né? Ela era, como se fosse assim,
a residência, a régia residência do governo oculto do mundo. Tá certo? Aí, por volta de 800 a.C., então, do ponto de vista histórico, se diz que o rei fenício, o Badesir, ele sai da Fenícia, né, junto com mais alguns navios, funda Cartago e se dirige para o ocidente e vem lá no Brasil por acaso. Isso é que se diz exotericamente ou historicamente, né? Só Sim. que não. Ele saiu intencionalmente para vir para o Brasil, porque tinha o que ser feito aqui e por conta dos 2 filhos que ele tinha. Então, por volta de 885 por aí, antes de Cristo, sai da Fenícia e vem para o Brasil com 3 naves, 3 navios, não é? E você não está falando de muito tempo, hein? Você está falando de quanto? 3 mil anos. 3 mil anos, quer dizer, 800 antes do... Antes de Cristo. Então, aqui, pouco tempo. Pouco tempo. É por isso, E aí... Porque eu estou falando isso aqui, você, já interrompendo, é porque nas 7 cidades no Piauí, por exemplo, foram encontradas inscrições rupestres datadas de 35 mil anos. Quer dizer, não só aqui, na Serra da Capivara... Na Ilha Rasa foi encontrado um esqueleto de inscrição de 200 mil anos. Então tá só que aí, não é divulgado. Nós estamos falando de Brasil descobrimento em e é engraçado assim que o mundo inteiro pesquisa sobre o Brasil e há, assim, se vocês procuram, assim, quem gosta de referência acadêmica, há muitas referências acadêmicas no mundo inteiro sobre isso, só que é o seguinte, no Brasil não chega. Não se muda uma vírgula da história brasileira, por quê? Porque o Brasil tem que ser deixado na letargia em que ele se encontra. Essa que é a intenção. Né? Aí então, em 885 a.C., vem para o Brasil o rei Badesir, 3 navios, 222 seres. A alta corte, né, da Fenícia se desloca. O poder espiritual da Fenícia se desloca e fica em Tiro só o poder temporal, que antes era Tiro e Sidom, né, as 2 capitais, poder temporal e espiritual. O poder espiritual da Fenícia se desloca para o Brasil e fica lá só o poder temporal, entrando depois em declínio. Né? Aí vem para o Brasil. Aí aqui já havia as lendas sobre um país chamado Rai Brasil, inimperecível, uma porção de coisas com relação a essa região que ficaria ao ocidente. Então ele vem intencionalmente para a Baía da Guanabara, porque ali estava já pré-construído, preparado para o advento inclusive do rei fenício. Aí então veio para o Brasil, e o Brasil inicia o que seria o reino fenício no Brasil. Veja que não vieram só os fenícios, vieram egípcios, assírios, babilônios, hebreus, tibetanos, chineses, todos vieram para o Brasil. Né? E já fizeram o primeiro caldeamento racial no Brasil pré-histórico, para depois haver o segundo caldeamento racial no Brasil, que seria a mônada da Península Ibérica, né? Misturando com toda a mônada que antiga que veio para o Brasil na época dos fenícios e antes, né? E mais o que havia aqui de Atlante e mais a mônada, os resultados da existência da Lemúria, que seria a África. Misturou tudo que já existiu no mundo desde 1 milhão de anos atrás e colocou em um país. Aqui, que pessoas? Nós. Aí então ele veio para cá. Aí fundou o Reino Fenício no Brasil. Então o Brasil, ele era conhecido, né, por todas as ordens esotéricas e ocultas que haviam no mundo, que tinham trabalhado para isso, e também pelos índios que aqui estavam, né, como o Bazir, o Badesir, o Brasil. Né? E acontece o seguinte, Badesir era o nome do rei que veio para cá, rei fenício. E ele tinha 2 filhos primogênitos. Aí na Pedra da Gávea, então o Bernardo Azevedo da Silva Ramos traziu como Tiro Fenícia, Badesir, primogênito de Etibal. Aí, em 1954, o professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, e quem primeiro falou abertamente no Brasil para o mundo sobre a questão dos mundos internos e o complexo Pedra da Gávea, ele corrige, não é Tiro Fenícia, Badesir, primogênito de Etibal, é Tiro Fenícia e Etibal, primogênito de Badesir. Corrigiu-se. O que é que acontece? Badesir, quando veio para cá, para o Brasil, ele tinha 2 filhos. Estão falando mais rápido para não dar tempo de falar bastante. Né? Bem isso, Ele tinha 2 filhos. A gente fala mais rápido que a hora. Etbaal e Etbaal Bel. Gêmeos, masculino e feminino. Aí o Brasil foi separado em 2 reinos. Um Brasil do Norte e um Brasil do Sul. E esses 2 reinos, eles tinham 2 capitais. Uma era o próprio Rio de Janeiro, Carioca. Cari de Cários, branco, Oca, lugar dos brancos, o deus branco. Olha só, alguém sabia disso aí? Não, e outra. E a outra capital foi Salvador, a época Soter em grego,
Salvador. Então hoje quem nasce em Salvador é chamado soteropolitano. Eu estive lá agora, tem as 3 semanas conversando com o pessoal, e expliquei por que era soteropolitano. Eu disse, porra, eu não sabia esse negócio. Por quê? Porque isso é o culto. Né? Não um culto tem que ser oculto, mas porque as pessoas não falam sobre isso. Sim. Não é? Aí então, Brasil do Norte e Brasil do Sul. Né? 2 países. E vejo que depois, quando vieram os portugueses, que tinha a ver com a Ordem de Maris, de Avis, Templários, o Governo Oculto do Mundo, Escola de Sagres, que a gente um dia pode conversar sobre isso. Eles vieram, e qual foi a primeira capital do Brasil? Rio. Qual foi a segunda? Salvador. Salvador, sim, senhor. Eles fizeram o mesmo trajeto que fizeram os tenistas, por quê? Porque a ordem era uma só. Entende? Tanto é que a redescoberta do Brasil se deu lá na Bahia, não foi por ali, quer dizer? Exatamente. Porto Seguro. Porto Seguro, Santa Cruz. Lá em Porto Seguro, Santa Cruz da Serra, Vila Velha e tal, tem uma Maia. Bom, aí então, Brasil do Norte e Brasil do Sul. Só que é o seguinte, a essa época ainda havia as forças contrárias à evolução, não é? Para que o desiderato ou a função do Brasil não se cumprisse. Então, na Baía da Guanabara, quando estava passando os gênios espirituais, Yetbal e Yetbal Bel, então afunda a barca onde é que eles estavam e eles morrem. Né? E aí a Pedra da Gávea, que era a régia morada da divindade, era a régia morada, era a residência da divindade. Era uma esfinge que era a residência. Aí passa a ser túmulo. E ficam por muitos anos lá, dentro da Pedra da Gávea, os corpos de Etbal e Etbal Bel. Não é? Exatamente. Aí, nesse processo todo, então, falhou essa instalação da divindade, né, antropomorfizada aqui do Brasil, então se tenta outras iniciativas no mundo. Né? Não dá muito certo e a coisa tem que... não é bem o caso. Aí, em 1900... Algumas coisas a gente pula porque daí... Sei. Então, aí várias tentativas foram feitas, né, no mundo inteiro e tal, para que isso se restabelecesse. Aí chega um momento em que a divindade... Não, vamos dar jeito na coisa toda. Então, isso acontece em 1800, né? E aí depois em 1883, né? Em setembro de 1883. Aí, nesse processo de 1883, então todas as forças que trabalharam em função disso, que tem a ver com o que é a Pedra da Gávea hoje, que tem a ver com o que é o gigante, então elas começam a se voltar para o Brasil para preparar um movimento que deveria deslocar todas as forças, né, espirituais do mundo para um único local, né, que é o local que havia sido preparado anteriormente, né, que no caso seria o Brasil, naquela ocasião, Rio de Janeiro, Niterói. Aí, em 28, vamos dizer o dia, o local e a hora. Atenção. Em 28 de setembro de 1921, às 15 horas... 28 de setembro de 1921, às 15 horas, o 31º Buda vivo da Mongólia, Hutuktu, Bogdogen Hutuktu, o Thakura Bey, ele desaparece na Mongólia. Nesse desaparecer, encerra-se o ciclo espiritual do Oriente e inicia-se o ciclo espiritual do Ocidente e reativa-se a Pedra da Gávea. 1921. O reativar é o seguinte, a Pedra da Gávea passa a ser como se fosse um entreposto, uma interface de toda a transição dos valores espirituais do Oriente para o Ocidente. Transição, não é assim, transição dos valores física. As criaturas, os seres saíam do Tibete, saíam do Oriente, iam para o Rio de Janeiro, iam para a Pedra da Gávea aprender português. Mas aonde? Sério? Dentro da Pedra da Gávea, Sim. Caramba, isso está falando do agora, século XX, agora, 1921, né? E aí, a Pedra da Gávea permanece nesse apogeu dessa transição de 1921 até 1942. Aí, em 1942, se inaugura... Pode perguntar. Não, vai. Acaba aí que depois eu pergunto. Não, você que tinha perguntado, eu não ia dizer o que inaugurou. Não, eu sei. Então, em 1942, se inaugura o que ocultamente é conhecido como o Templo do Cajá. Sim. Que é um templo oculto, né, subterrâneo, e aí então substitui essa régia morada de transição da Gávea para o Cajá. E aí então esse processo continua toda essa gênese cósmica com a vinda da divindade, que é o que está acontecendo até hoje. Aí então a Pedra da Gávea, ela era antes régia morada, passou a ser túmulo, né, voltou a ficar ativa e hoje ela é o que sempre foi, um lugar de contato entre o visível e o invisível.
Aí então se fala assim, a gente conversou, você mandou um e-mail, foi um texto assim, que se fala lá que lá se fazem rituais no astral e não sei o que. História. Eu mandei para você dar uma olhada naquilo claro, que não sei, haviam mas falado, é pra gente comentar isso, porque as pessoas pensam assim que, não, porque no astral não se faz nada. No astral o pessoal vai a passear, é lazer, né? É assim, é físico o negócio, sabe? O ir e vir é físico, né? Os adeptos que lá estavam à época na Pedra da Gávea, então se desdobravam em corpo causal, consciente, para ir no local onde estava a divindade absoluta, para ver as pessoas que ali chegavam, criar um entorno para que o processo, né, da plasmação e da antropomorfização da divindade fosse levado a efeito com sucesso em terra brasileira. Mas corpo causal é uma coisa, o corpo astral é diversão, é coisa de criança, não tem nada a ver. Então, aí pergunto assim, mas hoje tem ritual no plano astral dentro da Pedra da Gávea? Claro que não tem. Agora pergunta assim, sai disco voador da Pedra da Gávea? Dizem que sai. Sai fumaça pelo outro da Pedra da Gávea? Dizem que sai. Quem tenta escalar a face da Pedra da Gávea morre? Diz a tradição que todo mundo que tenta escalar a Pedra da Gávea pela face morre, cai e morre. Né? Agora, por que morre, isso eu não sei. Então, vamos lá, você falou isso aí. Muitos colegas que eu converso, muitas pessoas que eu falo sobre a questão da vida intraterrena, que as pessoas estão habituadas ou condicionadas a ver de uma outra forma. Todo mundo diz que com a tecnologia que nós temos hoje, todo mundo diz, não, isso é impossível, isso é besteira. Mas não estou falando sobre questão de magma e nem teoria de terra oca, nada disso. O mundo, se você pesquisar no Google, se você colocar em inglês cave que significa caverna, C-A-V-E, você vai ver que existem cavernas aos milhares e cavernas com 170, 180, 190 quilômetros de extensão até onde conseguiram medir. Então isso já pode conjecturar de que as cavernas podem conter algum tipo de gente de vida normal, comum, não precisa ser extraterrestre, nem espiritual, nem nada, factível, uma vida factível. Ah, mas eles precisam de sol, como é que vão viver sem sol isso aqui? Como é que vão viver sem sol? Sei lá, deve ter alguma coisa lá que funciona como a vitamina que substitui esse negócio. Então tá, eu estou falando bastante, mas só para... Não, eu sei, não falando que você está falando que as pessoas falam, perfeitamente, né? Então, porque não sei o quê, como é que pode ter, eu conheço gente que já esteve em bases submarinas, pessoas que foram levadas por discos voadores em bases submarinas. Saíram do disco voador embaixo do mar, dentro do mar, no fundo do mar, e não são pessoas loucas e nem estavam loucas. E eu acredito nelas, porque eu as conheço. Outras pessoas também conhecem outras pessoas, casos similares. Pessoas que estiveram com discos voadores, com vimanas, como seja lá o que for, que entraram em montanhas de regiões conhecidas pelo mundo inteiro, que entraram lá dentro e visitaram cidades pequenas, não de muitos habitantes, mas factível e tudo isso aqui. A pergunta, então, que todo mundo faz é o seguinte, com satélites, com essas coisas que nós temos, com as coisas bélicas que conseguem rastrear a Terra, entrar na Terra, entrar no mar e tudo isso aqui, como é possível que civilizações ou seres que habitam os mares, habitam as cavernas, a Pedra da Gávea, a Huayna Picchu lá no Peru, que eu senti a vida lá, eu estive lá, claro. tá lá, só faltou eu ver, porque eu estava sentindo tudo. Como é que não se detectam isso aí? Qual é a resposta, então, que você daria? Mas é que assim, uma correção seria assim, e que responde, né? Não é que não se detecta, é que não se divulga, não se compartilha o conhecimento. Se você pegar, por exemplo, assim, vamos... Mas por que os governos, então, o leigo vai perguntar, por que eu não vou entrar, então, na base da... Por que eu não entro na Pedra da Gávea, ou por que eu não entro no Monte Shasta? Não, primeiro que assim, o governo riquezas, pode saber que pode ter o histórico dos acontecimentos e tal. Agora, nenhum governo, independente de qual é o governo, aquele governo que se acha, que vive em função de guerra, independente de qual seja, ele não consegue dar um passo para dentro que não seja de direito. Independente do que seja, porque é só a quem de direito, porque não é um estado físico, é um estado de merecimento, um estado de consciência. Então, os caras com esse poder bélico que nós temos aqui, não entra mesmo? Que poder bélico? Não, é o que a gente conhece daqui de cima. Isso é brincadeira de criança, esse é gente que foi mal criada na infância, né, e que bebe escondido, que daí quando senta na cadeira do presidente, acha que pode fazer o que quer com o mundo. Né? Agora, o que eles têm em termos de poderio bélico, essas coisas assim, isso é brincadeira de criança, isso aí. Primeiro que isso foi dado novamente à humanidade a partir de 1900 intencionalmente. Então todos sabem que existe isso. Sim, os governos sabem, os militares sabem. Sim, e também para complementar a resposta, você pega no Oriente, né, Tibete, Índia, aquela região toda do Extremo Oriente, a questão dos mundos internos, do ir e vir das criaturas,
faz parte do dia a dia deles há milhares e milhares de anos. Isso sim, a gente sabe. Sim, pois é. Oriente. Mas então por que daí lá tem... Isso aqui é mas por que lá tem 200, 300 milhões de pessoas que acreditam nisso, que isso faz parte do dia a dia deles, e eles existem antes que a Europa existisse, e antes que a América existisse, e eles acreditam, e eu tenho o direito de não acreditar? Eu tenho direito, só que é o seguinte, tem que ser um direito lógico. Tá. Né? Essa que seria a resposta. Então, os governos sabem. Tanto é que assim, na própria Segunda Guerra Mundial, o Hitler, que daí o nazismo então teve uma origem esotérica, em 1919, uma pessoa de coisa e tal, ele mandou muitas missões para o Brasil para procurar o quê? Amazônia. Embocaduras, 5 entradas, entradas para o que chama de a Terra Oca. Muitas expedições foram na Mantiqueira, no Roncador, ou se a gente pensa que não, então por que se diz lá na Chapada dos Veadeiros que o pai branco lá do Vaticano deve mudar ali para aquela região do Planalto Central e compraram vastas extensões de terras, porque a comparação entre Brasília e Egito, né? Você já viu isso aí? Não, já, né? E foi intencionalmente. Meu Deus do céu, claro. O Juscelino era um iniciado, Juscelino, sei lá. Totalmente, ele era assessorado por colunas, porque Brasília tem a ver com o futuro da humanidade. Exatamente. Foi criado intencionalmente daquela maneira. Por incrível que possa parecer, né? Se a gente for ver a situação. Não, é que... Eu sei, eu entendo. Realmente. Isso é uma coisa que a gente não pode nem perder nosso tempo discutindo isso, mas assim, a gente fazer aquilo, a gente sempre fala que são 2 ciclos, um que terminou e outro que está começando. Essas brincadeiras que a gente vê na TV, esse pessoal que se diverte pensando que engana os outros, isso, a etapa deles já acabou, eles não sabem. Os novos são os novos. Olha a cara da esfinge, olha, é impressionante, é claro, né? Tem uma outra figura que o Silvio colocou antes, que daí tem o desenho da esfinge fenícia na lateral da Pedra da Gávea. Aquilo também é legal para mostrar. Aqui, deixa eu ler, antes de você terminar, essa aqui que você está falando aí? Essa, exatamente. Antes de você... A cauda da esfinge caiu em 1919 e está lá caída no mar ainda. Está lá ainda caída? Ainda está. Dá para ver? Dá para ver. Tá. Antes do Jorge... Assim, e na pedra bonita que tem na frente ali da Pedra da Gávea, então tem, são 7 círculos concêntricos, que era o complemento do altar, né, que se fazia com a Pedra da Gávea. E a Pedra da Gávea, ela é o nariz do gigante, que a gente mostrou na primeira foto. É isso aí, você pesquisa no seu computador, pega, ela coloca imagens Pedra da Gávea, você vai ver. Nós trouxemos os livros, isso, né, os a livros, referência. O Jorge não queria que eu deixasse de encerrar o programa sem ver, ele ainda vai encerrar, mas é para quem quiser. Aquém da Atlântida, de Gustavo Barroso, nome do livro. Inscrições e Tradições da América Pré-Histórica. O autor é Bernardo Azevedo da Silva Ramos. Esse que é o chamado Champollion brasileiro. Champollion brasileiro, foi esse que o Jorge recomendou. Repito, Inscrições e Tradições da América Pré-Histórica. Bernardo Azevedo da Silva Ramos. Outro livro, Brasil Pré-Histórico, de Raimundo Ulisses de Penaforte. Exatamente. Cônego Raimundo Ulisses de Penaforte. Tá. História Secreta do Brasil, esse é o mais famoso deles, é o mais conhecido pelo menos, de Vitor Xavier Adrião. Vitor Manuel Adrião. Vitor Manuel Adrião. E esse é um bem detalhado, e faltou uma referência aqui, que é ir procurar os escritos do professor Henrique José de Souza, da Sociedade Brasileira de Obiose, que é o centro desse processo de divulgação desses conceitos aqui no Ocidente. Tá, Jorge, a pincelada final sobre todo esse complexo do qual a Pedra da Gávea faz parte, então. Eu espero que tenha servido para aguçar a curiosidade de vocês. Não vai responder todas as dúvidas ou nenhuma, porque o tempo é muito pequeno e o assunto é por demais fascinante. Mas que tenha servido para aguçar a curiosidade e que vocês vejam o seguinte: a história do Brasil, ela se mistura com o próprio projeto da divindade para a humanidade. O Brasil foi preparado para isso. E esse projeto da divindade para a humanidade, da humanidade para a divindade, que foi plasmado, trabalhado, criado por centenas e centenas de milhares de anos, não de dias, ele está acontecendo agora. E cada um de nós, cada um de vocês, está aqui hoje por direito. Por direito. Vocês tiveram o direito de nascer agora nesse local. Então, usufruam desse direito. Adquiram consciência do que está acontecendo para vocês não perderem as maravilhas do que é a realidade atual, que ela ultrapasse em muito a mais fantástica, a mais maravilhosa fantasia de qualquer conto de fadas. Essa é a nossa realidade. Fiquem felizes, em paz e até sempre. É isso que eu acho bacana, né? Infelizmente aqui nós vamos ainda descobrir um jeito de fazer a 1 hora virar 3, né? Fazer aquela diluição, aquela pega a coisa e vai mudar 3. Mas o importante é isso, o objetivo, como bem o Jorge frisou,
É exatamente isso. Agora, todo mundo com a sua curiosidade, dê sequência a isso, continue a sua pesquisa, vá buscar. Você descobre alguma coisa que você tenha dúvida, escreva para nós, escreva para o Jorge. Apareceu aí durante o programa inteiro o e-mail do Jorge também, ele demora a responder, mas responde, tá? Eu já estou avisando aqui. Entendeu? Então isso que é bacana. O importante é eu, cada vez que eu saio daqui do programa, eu chego em casa, vou lá para o Google e pego os nomes que ele falou aqui, que a maioria deles eu nunca ouvi falar na vida, e vou lá, pesquiso e me agracio, porque o que eu começo a descobrir é brincadeira, né? Porque você vai, um puxa o outro e você vai indo e você vai vendo. E tem nomes que ele fala que você não acha no Google também. Não existe de jeito nenhum. E lembre que a gente está na época do fim dos mistérios, então exerçam o direito, né, de dar fim aos mistérios. Perfeitamente, é isso aí. Então até semana que vem e até sempre. Um fraterno abraço, até sempre.